Bom, pessoal, o último vídeo dessa sériezinha sobre o Novo Testamento, se foi escrito em grego ou em hebraico, aramaico. E nesse vídeo aqui vocês vão me ajudar a solucionar um crime hipotético, aonde vocês vão usar o senso analítico de vocês, a inteligência e principalmente o senso de justiça, correto? Eu criei aqui um exemplo hipotético, eu estou usando o Bolsonaro como exemplo, mas isso independente do lado da sua posição política, se você é direita ou esquerda, se você é contra ou a favor do Bolsonaro, isso aí não importa, tá? Eu só estou usando como exemplo hipotético, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de todo mundo. O Bolsonaro tem um assessor particular, só lembrando que hipotético, para quem não sabe, não é real, tá? Senão daqui a pouco vai vir gente aqui dizendo que eu estou criando crimes falsos. Então o Bolsonaro tem um assessor particular. Há um belo dia o assessor dele foi encontrado morto no seu gabinete. Oh, um crime. Aí a polícia inicia as investigações e descobre que o seu segurança, o segurança do Bolsonaro, que também trabalhava ali próximo com ele, havia discutido com ele no dia do crime, por uma dívida que eles tinham com outro. Eles brigaram feio. Aí a polícia investiga e descobre as digitais desse segurança na arma do crime, manchas de sangue na roupa do segurança, o registro de funcionários, que tem uma ata, né, quem entrou, quem bateu o ponto, quem saiu, comprova que só esse funcionário estava lá no prédio naquele dia, o Bolsonaro não, e que a vítima lhe devia uma grande quantidade de dinheiro. Então é isso que a polícia descobriu investigando nesse exemplo hipotético, correto? Mas aí uma faxineira, que é militante da oposição, que não gosta do Bolsonaro, ela afirmou que viu o Bolsonaro atirando no assessor. Não, eu sou uma testemunha do crime. O Bolsonaro foi lá, pegou a arma, pá, e matou o assessor dele, dentro do gabinete. Aí a polícia também investiga, claro, porque a função da polícia é investigar, independente de ser verdade ou não, a polícia vai investigar tudo. Existe a polícia científica, né, a polícia que faz a perícia, tudo isso, e vai investigando. E aí o Bolsonaro tem um álibi. Vocês perdoem aqui a falta de espaço, é que esse meu notebook está todo zoado, é risco na tela, espaço falhando. Eu estou fazendo os vídeos aqui a pulso ultimamente, mas enfim. Aí o Bolsonaro tem um álibi, ele não estava na mesma cidade no dia do crime, ele estava lá no Rio de Janeiro inaugurando alguma coisa. Ele não tinha nem motivo e nem pistas que ligassem ele ao assassinato. Ó. Nunca discutiu com ele, nunca fez nada. Era só um patrão chato, por exemplo. Não tinha nenhum motivo lógico para ter matado o assessor dele. No máximo podia ter mandado até embora, mas não matar. Aí a polícia chegou nessas conclusões. Aí em quem a polícia deveria acreditar? Nas provas e evidências, como a mancha de sangue, digitais, tudo isso? Ou no testemunho dessa moça, que é uma moça partidária oposta ao Bolsonaro? Em quem que vocês acham que a polícia deveria acreditar? Então, no exemplo hipotético desse de um crime, o motivo do crime seriam evidências. E, ó, uma evidência, eles discutiram, ele tinha um motivo, porque senão o outro ia processar ele, não sei o que, etc. E tal. Isso seriam evidências. E já as provas que foram encontradas, que eu dei aqui no exemplo hipotético, isso é chamado pela polícia investigativa como provas materiais. Tanto que quando um caso vai para um juízo, geralmente é levado as provas materiais. Eu não sei se todo juiz leva, ou depende do caso, mas geralmente quando o Ministério Público pede a prisão de alguém, e esse caso vai a um julgamento, geralmente a promotoria leva provas, ó, aqui está as digitais do acusado, aqui está não sei o que do acusado, enfim. Isso é chamado de provas materiais, ok? Agora, voltando lá para a questão do Novo Testamento, vamos fazer uma analogia. A origem do idioma do Novo Testamento, grego, ela é comprovada por uma série de evidências. Nós temos evidências. As evidências internas eu já mostrei nos 2 vídeos anteriores, como por exemplo o fato dos autores explicarem os termos em aramaicos, o que não precisaria se ele estivesse escrevendo já para um público que soubesse aramaico, e o fato dele também cometer os mesmos erros da Septuaginta. Então isso são evidências internas. A gente analisa o texto e conclui, não, o cara que escreveu isso aqui era um grego, escrevendo para leitores gregos, não um judeu escrevendo para leitores de hebraico ou aramaico. Então isso é uma evidência interna. Evidências internas nós consideramos aquilo que não estão na Bíblia, na Escritura, como por exemplo a patrística, os pais da igreja. Com exceção de um pai da igreja, eu dei uma confirmada aqui ontem, que eu falei ontem de cabeça, mas é Eusébio mesmo, tá, que eu tinha falado no vídeo. Eu estava meio em dúvida, mas é Eusébio de Cesareia mesmo, tá, pessoal? Então, é que eu não tinha pesquisado para fazer o vídeo, eu fiz de cabeça, mas hoje eu dei uma pesquisada, foi Eusébio de Cesareia. Então, só Eusébio de Cesareia, ele citou que tinha um grupo chamado Ebionitas, que era um grupo de primeiros cristãos lá da Palestina, e os Ebionitas, segundo Eusébio de Cesareia, eles usavam o evangelho de Mateus em hebraico, e segundo Eusébio era bem menor do que o evangelho de Mateus que nós temos hoje, então era uma coisa mínima. Vamos chutar uns 50%, para não chutar nem para mais nem para menos.
Era isso que os ebionitas têm, mas nunca foi encontrado nada desses evangelhos. É só uma citação do Eusébio. Então a gente não sabe nem o que continha nesses evangelhos, nem como que era. Podia ser até completamente diferente do evangelho de Mateus que nós temos hoje na Bíblia. Podia ter uma história até de um Jesus diferente. É possível. E já os outros pais da igreja, todos atestaram que o Novo Testamento foi escrito em grego, inclusive o próprio Eusébio. Eusébio só faz essa citação aqui dos ebionitas, mas o próprio Eusébio cita em vários momentos, né, dos seus escritos que o Novo Testamento era escrito em grego. Então nós temos aqui já uma evidência interna e uma evidência externa, correto? E prova material. As provas materiais que nós temos do Novo Testamento são as seguintes. Aqui já foi um errinho meu também de português, é provas materiais. A maioria dos manuscritos do Novo Testamento são em grego, exceto os mais recentes, que são os códices. Você pega, por exemplo, um códice, como por exemplo, quando eu falei da Peshitta, ele é em aramaico. Mas por quê? Porque ele já é uma tradução do grego, porque ele é mais recente que o grego. O grego é o mais antigo. Agora, todos os outros que você tem, a maioria são em grego. Já os papiros que são anteriores aos códices, são bem mais antigos do que os códices, e são milhares e milhares de papiros do Novo Testamento. Se eu não estou enganado, acho que são em torno de 5.000 papiros do Novo Testamento. Foram eles que deram origem a esses códices, que deram origem a todo o Novo Testamento. E eles são todos em gregos. Você não tem nenhum sequer em hebraico ou aramaico. Então isso daqui dos papiros seria uma prova material. Vamos ver? Vamos. Bom, aqui eu abri o site da Wikipédia para mostrar para vocês sobre os papiros do Novo Testamento. Porque a Wikipédia, além de falar aqui um pouco dos papiros, eles têm uma lista mostrando todos os papiros. Ó, os papiros é uma cópia de uma porção do Novo Testamento. O período abrange do século I até o 20. E esses papiros são conhecidos, em geral, são considerados a mais antiga e melhores testemunhas do texto original do Novo Testamento. O mais antigo, segundo a Wikipédia, eu não sei se ainda é considerado o mais antigo, porque teve um aí que teve uma contestação, data do ano 90, ou seja, ainda lá do primeiro século. E é um extrato do Evangelho de Marcos, descoberto em 2012 com uma máscara de uma múmia egípcia, porque diz a tradição católica que Marcos foi pregar lá no Egito, e sabe lá Deus como esse papiro foi parar numa múmia, mas enfim. Aí a Wikipédia traz uma lista aqui de todos os papiros, ó, todos listados por um número. Eles são identificados por essa letrinha grega, e o númerozinho aqui do lado, aqui ele mostra a data, que nem esse aqui do ano 250, ele mostra o que ele contém, esse aqui contém Mateus 1, a instituição em que ele se encontra, a referência dele ao papiro Ox 2.E2746. Ele está atualmente na cidade da Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. E o idioma desse papiro aqui é grego. Você pode teclar e você vê a imagem dele. O próximo papiro, que é o número 2, contém João. Está em Florença, na Itália. Aqui o idioma dele, grego, é do ano 550. O próximo é do ano 600, de Lucas. Vamos ver? Grego. O papiro número 4 é do ano 175 a 250, também é um fragmento de Lucas, está em grego, está na França. O quinto é do ano 250, um fragmento de João, em grego. Esse outro aqui é do ano 350, um fragmento de João, está na França, grego. Esse outro aqui do ano 300, grego. Esse aqui é um fragmento de Atos do ano 350, grego. Esse aqui, grego. Grego. Vamos ver a lista aqui, ó. Esse fragmento, grego. Grego, grego. Deixa eu pular aqui até um pouco, ó. Coríntios, grego, 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 grego. Eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso, só não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo. Aqui, ó, Romano, do ano 250, grego, tá em Cambridge, Reino Unido. O fragmento aqui lá de João, aqui, ó, João 6, grego. Esse fragmento aqui de Mateus, grego. Deixa eu voltar mais aqui. Esses aqui estão em vermelho, eu não sei porquê. Deixa eu ver se eles mostram a imagem nesses aqui. A página não existe, talvez tenham tirado alguma coisa do site. Esse aqui é um fragmento de Atos do ano 250, grego, 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 grego. Esses que tem duas datas, eu acho que é porque é contestada a datação. Como esse aqui, ó, que eles colocam 175, 225. Então é uma data aproximada, mas também não está aqui disponível no site. Ah, um do primeiro século, aqui do segundo século, aqui de João. Também não existe. Esse aqui do ano 150 do Apocalipse, não existe. Tá. Deixa eu ver só os que existem então. Pronto. Então, aqui nós temos toda essa lista aqui, ó, de 127 papiros, todos em grego, correto? E aqui eles mostram também a lista com base no conteúdos, etc e tal, mas aí não importa, enfim. Então vocês notaram?
todos os fragmentos do Novo Testamento são em grego. Essa é a prova material dos que defendem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, como nesse exemplo hipotético aqui do crime que eu citei para vocês, os teólogos que defendem que o Novo Testamento foi escrito em grego, como eu, nós temos evidências internas, nós temos motivos para eles terem escrito em grego, que eu falei, eles estavam escrevendo para um público gentil e o grego era a língua universal da época. Não teria lógica eles escreverem no hebraico ou num dialeto que era usado só por um povo rebelde. Nós temos as evidências externas, como os testemunhos dos pais da igreja, pessoas que viveram naquela época, e nós temos aqui as provas materiais. Então agora você é o juiz, você que está assistindo esse vídeo, você vai julgar esse caso, você é o juiz que vai julgar esse caso. De um lado você tem evidências internas, externas e provas materiais. E por outro lado você tem pessoas que acreditam que o Novo Testamento foi escrito em grego. É que nem essa testemunha aqui que eu falei para vocês. Ela acredita que foi o Bolsonaro que matou e ela testemunha isso e pronto. E aí, juiz, você que está vendo esse vídeo, qual que é o seu veredito? Você é um bom juiz? Você tem evidências e provas. Qual que é o seu veredito? O Novo Testamento foi escrito em grego ou em aramaico? Você decide. Paz a todos.